eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre parametrizações clássicas. O enunciado fala o seguinte: uma partícula se move a partir do ponto 1 raiz de 6 em cima dessa circunferência aqui. Aí ele diz, ela dá uma volta completa no sentido anti-horário e depois duas voltas no sentido horário. Vamos então parametrizar a trajetória dessa partícula. Bom, o enunciado diz que a partícula se move sobre essa circunferência aqui. Então, para a gente parametrizar a trajetória da partícula, então a gente precisa parametrizar esta circunferência aqui. Mas a circunferência não está da forma que a gente está acostumado, que a gente usa para parametrizar. Então, a gente precisa transformar isso daqui naquela forma que a gente está acostumado para poder parametrizar. E para isso, vamos completar quadrados, porque a gente tem aqui um termo em x ao quadrado e um termo linear de x. Então, a gente precisa completar quadrados em x. Então, esse termo aqui, que é o que a gente vai completar quadrado nele, ele lembra um quadrado perfeito, que é o x quadrado, né, de x menos 1. Por quê? Porque tem esse coeficiente, tem um termo quadrático com um termo linear. Tem um coeficiente multiplicando o termo linear. O que eu faço? Pego esse coeficiente que está multiplicando o termo linear, divido por 2, coloco isso daqui dentro do parênteses e elevo ao quadrado. E aí eu vejo o que isso daqui é. Eu abro esse parênteses e vejo o que isso dá. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2x, mais o quadrado do segundo. Opa, isso daqui é quase igual a isso. A única diferença é que aqui eu tenho um mais 1 e aqui eu não tenho esse mais 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir aqui na expressão da circunferência isso daqui por isso daqui, só que como aqui dentro desse quadrado tem esse mais 1 que aqui não tem na expressão, então eu preciso tirar esse mais 1 aqui. Então, vamos substituir nessa expressão aqui. Aonde tinha x quadrado menos 2x, eu vou botar x menos 1 ao quadrado. E aí, como eu falei, dentro desse parênteses tem um mais 1 que não está aqui fora, aqui na expressão da circunferência. Então, a gente, do lado de fora do parênteses, a gente tira esse mais 1. Então, subtrai menos 1 aqui. Subtrai 1 aqui, né? E aí, continua a equação normal. Y ao quadrado igual a 5. Beleza? E aí, passando esse menos 1 para o outro lado, a gente chega nessa expressão aqui. Que agora sim é a expressão do jeito que a gente está acostumado. É a nossa circunferência que a gente está acostumado. Então, a gente ficou com essa circunferência aqui. E aí, qual é o centro dessa circunferência? Essa circunferência está com centro em 1 e 0. Beleza? E o raio dela, qual é? É raiz desse número aqui, raiz de 6. Beleza? Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para parametrizar a circunferência daquele jeito que a gente conhece, que é isso daqui. x0 mais r cosseno t e y0 mais r seno t. Então, vamos substituir aqui os nossos valores. x0 é 1, o r é raiz de 6. Então, vai ficar 1 mais raiz de 6 cosseno de t. E aqui o y0 é 0, o r é raiz de 6, seno de t. E essa daqui é a parametrização da nossa circunferência. Mas essa parametrização não está completa ainda, porque ainda falta o intervalo de variação do nosso parâmetro t. Então, vamos encontrar o intervalo de variação do parâmetro t. Para isso, a gente começa encontrando o valor de t0, que é o valor inicial desse intervalo de variação. E aí, para encontrar o valor t0, a gente tem que saber que t0 é o ponto que corresponde, é o valor de t, né, do parâmetro t, que corresponde ao ponto inicial da trajetória, que o enunciado disse pra gente que é o ponto 1 e raiz de 6. Então, para descobrir o valor de t0, é só a gente pegar a parametrização que a gente acabou de encontrar e igualar as coordenadas, as componentes, a 1, x igual a 1, e raiz de 6, y igual a raiz de 6. E aí eu descubro, então, o valor de t0. Fazendo isso, eu posso, corta esse 1 com esse 1, vai ficar raiz de 6, cosseno de t é igual a 0. Então, cosseno de t0 é igual a 0. Aqui embaixo, corto aqui, vai ficar seno de t0 é igual a 1, beleza? E aí, resolvendo esse negócio, a gente chega aqui, o nosso t0 é igual a π sobre 2, beleza? Show, então a gente tem o t inicial do nosso intervalo de variação do parâmetro. A gente precisa ainda encontrar o valor de t final do nosso intervalo de variação do parâmetro.
Para isso, vamos dividir a trajetória da nossa partícula em duas partes. Que o enunciado fala de dar uma volta, dar duas voltas e tal. Não vamos entrar no mérito do sentido ainda, mas vamos primeiro só focar nas duas partes aqui. A primeira parte, ela dá uma volta. Se ela dá uma volta, a gente sabe que ela anda 2π na circunferência. Show! Quando ela dá duas voltas, ela vai andar 2 vezes 2π. Então, ela anda 4π na circunferência. Então, como a nossa trajetória começa com t0 igual a π sobre 2, que a gente acabou de achar, então, na primeira parte, o nosso parâmetro t varia de π sobre 2 até π sobre 2 mais 2π, porque ela anda 2π. E π sobre 2 mais 2π vai dar 5π sobre 2. Beleza? Então, a gente já encontrou o intervalo de variação para a primeira parte da nossa trajetória. Agora, na segunda parte da nossa trajetória, ela começa em 5π sobre 2. Por quê? Porque foi onde terminou a primeira parte da trajetória. Ela terminou em 5π sobre 2 e aí ela começa a segunda parte em 5π sobre 2. Beleza? Então, ela vai andar de 5π sobre 2 até 5π sobre 2 mais π sobre 4, porque ela anda π sobre 4. Então, 5π sobre 2 mais π sobre 4 vai dar 13π sobre 2. Tranquilo? Então, a gente encontrou aqui, finalmente, o intervalo de variação do nosso parâmetro na primeira parte e na segunda parte. Vamos, então, falar da única parte que falta no enunciado que a gente não tratou ainda, que é o sentido da rotação. Porque o enunciado fala negócio de sentido horário, sentido anti-horário. Vamos falar disso agora. Na primeira parte da trajetória, a nossa partícula está andando no sentido anti-horário. E aí, quando a gente tem uma partícula se movendo no sentido anti-horário, a gente combinou, né, na teoria, que a gente ia manter o sinal positivo da parametrização. Então, a parametrização da nossa circunferência, que a gente encontrou, era essa daqui. Como na primeira parte ela está andando no sentido anti-horário, a gente vai manter essa parametrização dessa forma mesmo, a gente não vai mexer em sinal nenhum nela. Então, a parametrização nessa primeira parte é essa daqui, e o intervalo de variação do parâmetro a gente descobriu agora há pouco, né, que é esse daqui na primeira parte. Então, a primeira parte da nossa trajetória está completamente parametrizada. Vamos parametrizar agora a segunda parte. A segunda parte está andando no sentido horário. Lembrando só que a segunda parte começa com t igual a 5π sobre 2. E esse valor de t corresponde ao ponto 1 raiz de 6. Beleza? É só substituir lá na parametrização para a gente ver que dá esse ponto aqui. Então, vamos entender o que muda do sentido horário para o sentido anti-horário. Ou ao contrário, né? Imagina aqui que a nossa partícula está se movendo aqui na circunferência, né? E ela começou a trajetória dela nesse ponto, 1 raiz de 6, e ela deu uma volta aqui no sentido anti-horário. Aí, depois que ela deu essa uma volta, ela chegou nesse mesmo ponto de novo e começou a andar no sentido horário. Beleza? Vamos imaginar que ela ande um mesmo t, né, uma mesma quantidade de tempo, digamos assim, no sentido horário e no sentido anti-horário. Se ela fizer isso, ela andou um instante aqui, ela chegou nesse ponto. E aí ela andou a mesma quantidade de tempo no sentido horário. Ela chegou nesse ponto aqui. Esses dois pontos, eles estão alinhados, beleza? Porque ela andou a mesma quantidade de tempo. Agora, se a gente imaginar os eixos x e y, a gente vê que o nosso y das partículas, que são esses daqui, tanto se movendo no sentido anti-horário quanto se movendo no sentido horário, ele não muda, ele continua o mesmo y. Já isso significa o quê? Se ele continua o mesmo y, a gente não muda o sinal do y na parametrização, beleza? Agora, o x, o que acontece? Quando ele está se movendo no sentido anti-horário, o x está andando aqui para a esquerda do eixo. Mas quando ele está andando no sentido horário, o x está andando para a direita do eixo. Isso significa que no sentido anti-horário ele anda para um lado, no eixo x, e no sentido horário ele anda para o outro lado no eixo x. Então, a gente precisa mudar o sinal da parametrização no eixo x. E aí, como a gente faz? A nossa parametrização era essa. A gente viu que o y não muda, tanto andando no sentido anti-horário quanto andando no sentido horário. Então, a gente mantém o sinal da parametrização em y. Mas em x mudou, né? Andava para a esquerda e agora passa a andar para a direita. Então, a gente tinha esse sinal de mais aqui, a gente vai tirar esse sinal de mais e vai botar um sinal de menos. Então, a nossa parametrização
na segunda parte, quando anda no sentido horário, vai ficar assim. E a gente tinha visto que o intervalo de variação do parâmetro na segunda parte da trajetória era essa daqui. Então, essa daqui é a parametrização completa da segunda parte. Então, a gente já tem a parametrização da primeira parte e da segunda parte a gente completou a parametrização da nossa trajetória. Beleza? É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.